Sejam todos bem-vindos à 10ª EDAL Live. A EDAL é uma equipe colaborativa de designers, arquitetos e urbanistas, além de membros de profissões relacionadas que atuam em rede. Seus mais de 100 membros são profissionais e, em muitos casos, pesquisadores e professores, ativos tanto no Brasil, onde a rede nasceu, como no exterior, em outros 18 países. A missão da rede é apontar caminhos para a sustentabilidade em suas diversas formas, suas diversas maneiras de se expressar, por meio do design, da arquitetura e do urbanismo, com inovação metodológica de planejamento e projeto, atuação em redes nacionais e internacionais, desenvolvimento de pesquisas e cooperação. Hoje quem vai falar conosco é a Silvana Cambiaghi, que é consultora da EDAL em acessibilidade e desenho universal. O tema da palestra vai ser 10 estratégias para arquitetura e design mais inclusivos. A gente geralmente faz as reuniões às sextas-feiras para ter um tom de happy hour e a gente antecipou para não perder essa data linda de 22/02/2022. A Silvana é arquiteta, mestre em desenho universal pela Faculdade de Arquitetura da USP, presidente da Comissão Permanente de Acessibilidade de São Paulo, membro do Grupo de Trabalho da Revisão da NBR número 9050 e demais normas técnicas de acessibilidade, da ABNT, é conselheira titular do CAU-SP, sócia titular do Escritório Design Universal Consultoria, docente dos cursos de mestrado em Design da Universidade Estácio de Sá, da Associação Brasileira de Normas Técnicas, e autora do livro Desenho Universal, Métodos e Técnicas para Arquitetos e Urbanistas, da editora Senac de São Paulo, que já está na 4ª edição revisada, e eu confesso que eu comprei o Kindle, achei mais prático no meu caso. Silvana, se tiver alguma coisa errada aqui no seu currículo, ou se você quiser acrescentar, fique à vontade. A gente tem divulgado as lives e as nossas atividades por meio do Instagram, e foi no Instagram que a gente juntou, com uma frase da Silvana, juntou a missão da rede com o tema dessa palestra. Desenho universal e sustentabilidade são confortavelmente dois lados da mesma moeda, mas em diferentes estágios evolutivos. O ecodesign centra-se na sustentabilidade ambiental e o desenho universal sobre a sustentabilidade social, que, por acaso, é a menos tratada no urbanismo e na arquitetura. O nosso Instagram é o @rede.edal e também temos colocado os nossos vídeos no YouTube da rede. Basta buscar e-DAU e vai encontrar. Pedimos a gentileza de permanecerem, todos que estão aqui na live agora, permanecerem com as câmeras ligadas durante a apresentação, que assim a gente consegue acompanhar a reação do público como se estivéssemos todos na mesma sala física, apesar de estarmos na sala virtual. E vamos tomar o cuidado para ligar os microfones só quando for necessário. Podem ficar à vontade para encaminhar mensagens pelo chat durante a apresentação. E depois da apresentação, o pessoal que está aqui ao vivo agora vai poder conversar com a Silvana. O pessoal do YouTube vai assistir apenas a apresentação realmente. Silvana, é com você agora. Eu vou parar aqui a apresentação e a gente assiste você falando. Muito obrigado por estar aqui, por ter aceito o convite. Acho que você vai precisar ligar o seu microfone. É verdade, eu desliguei e esqueci de ligar. Amigos, César, Alfredo, Bruno, assim, a todos eu estendo o agradecimento a esse convite, poder trocar ideias com vocês e também passar algumas ideias e receber ideias, porque eu falo que é sempre uma troca. Em primeiro lugar, uma coisa que eu sempre falo é uma audiodescrição minha, que pode ter alguém aqui que tenha dificuldade de me conhecer. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos no ombro, franja, estou com um vestido verde, com um colar de pedras verde mais claro, uso óculos com um aro vermelho e estou atrás de uma estante, na frente, aliás, de uma estante, um armário, ou seja, no meu escritório. E não sou muito novinha, vamos dizer assim.
Enfim, só fazendo uma correção que eu esqueci de tirar do meu currículo, que eu não estou mais conselheira do CAL, tá? Eu faço parte do membro de acessibilidade, mas eu fui conselheira na gestão anterior. Então, só retificando para não haver nenhum equívoco no meu currículo. Então, queridos, eu vou passar algumas coisinhas. Foi uma missão difícil, dividir em 10 estratégias. Ele me perguntou, foi difícil fazer 10? Eu falei, não, dava para fazer 20. Mas, enfim, mas é muito legal esta missão de tentar colocar as coisas em algumas caixinhas. Não é por ordem de importância, nem nada disso, mas por ordem de dividir assuntos. Eu tentei colocar de 10 em 10. Vamos ver. Vamos tentar resumir em 10 estratégias, porque qual é o nosso projeto do EDAL? De justamente tentar transformar um pouco cidades. Talvez vocês estejam esperando aqui que eu vou falar de norma, de coisa assim. Não. Eu queria que a gente desse uma viajada e pensasse um pouco maior, para a gente pensar, às vezes, o que de importante a gente pode contribuir na cidade, cada um com a sua experiência pessoal, com a sua forma de poder intervir, às vezes, tanto quanto profissional, como quanto cidadão, para a gente, sim, conseguir uma cidade mais adequada para todo mundo. E isso começa em vários polos. Primeiro, qual é a meta que a gente vai pensar numa cidade mais inclusiva? Se a gente pensar que uma meta para uma cidade inclusiva é uma cidade que atenda a todas as pessoas, independente da capacidade física, característica antropométrica, característica cognitiva, que também a gente acaba esquecendo, tá? Porque a gente pensa muito na tal da rampa para a pessoa com deficiência que tem algum problema de mobilidade. Você pensa no piso tátil, como se fosse a única solução. Às vezes a gente vê projetos recheados de piso táteis que mais deixam as pessoas com deficiência visual perdidos, né? E muitas vezes a gente não tem esse entendimento espacial e cognitivo. Então, uma cidade que atenda a todas as pessoas vai atender, inclusive, aquele estrangeiro, que nem a minha amiga que está na Inglaterra, né? Será que ela conseguiu, quando chegar lá, entender toda a sinalização de trânsito, entender o que estava escrito? Vamos supor que fosse na China, que talvez não conhecesse a língua, né? Então, o português não é a palavra, não é a língua mais falada no mundo, né? Então, como é que é isso? Então, vamos conversar um pouquinho, pensar na nossa estratégia 10. A nossa estratégia 10 vai versar justamente da gente fazer em todos os projetos que a gente tenha, independente do projeto que seja. Um projeto, um serviço. Fernanda, agora eu já sei que você... Eu vou fazer algumas colocações pontuais, porque infelizmente eu estou sabendo da vida de algumas pessoas que estão aqui com a gente, né? Me contaram, sabe, um passarinho me contou que você agora está fazendo parte de uma grande, não vou falar o nome, porque vão dizer que eu estou fazendo propaganda, que você está fazendo parte de uma grande loja que mexe com construção, tudo. Enfim, então, além de você pensar na questão da arquitetura em si, que é uma arquitetura que tem que ser acessível, óbvio, você tem que pensar também nos serviços que você está disponibilizando, tá? E aí vai desde o carrinho que você está atendendo, que eu já vi que tem agora até para pessoas, crianças grandes com deficiência de mobilidade, é uma inovação, eu não tinha visto outro assim no Brasil. Aí vai no serviço da onde paga, de todas as questões. Então, imaginar que tudo que a gente for fazer, a gente tem que pensar que o ser humano,
a pessoa que vai usar aquele espaço, ela pode ser uma pessoa com nanismo, pode ser uma criança, pode ser uma mulher, pode ser um homem de... Eu já tive aluno, não sei se foi do pessoal da Shirley, se foi da turma da Shirley de alguém, que tinha 2,3 metros de altura. E a gente conhece, né, como as pessoas são altas. Então, esses espaços precisa contemplar essa diversidade. Pode ser uma pessoa que utilize uma cadeira de rodas, às vezes, ou sempre, né? Enfim, é isso que seria pensar no desenho universal. Eu sei que muitos de vocês já conhecem esse princípio do desenho universal, o conceito que é a criação de ambientes e produtos que possam ser usados por todas as pessoas na sua máxima extensão possível. Um estudioso e criador dessa expressão, Universal Design, foi o Ron Macy, que foi um arquiteto americano, e já quando estava no final da vida, ele batalhou muito por isso, porque via que acessibilidade, assim como o post que o César fez, que eu adorei, é uma coisa diferente de desenho universal, tá? A acessibilidade é dar as regras de como fazer. Usar o desenho universal é um conceito que geralmente quer dizer que você procure justamente criar esses produtos e serviços que atendam ao máximo de pessoas possível, não criar coisas especiais. Enfim, então, as normas, isso vai além do que diz as normas. Claro que os critérios métricos são das normas, tá? Porque não adianta a cadeira de rodas, o espaço para uma cadeira passar é 80 por 1,20, que é o módulo de referência. Então, eu vou ter que usar essas medidas da norma, mas eu posso usá-la com um conceito equivocado, como posso usá-las com um conceito de desenho universal. O importante é que a gente pense que qualquer pessoa, independente dessas características, pode utilizar o mesmo ambiente, tá? Então, o que eu acho que a gente busca na sustentabilidade, na arquitetura acessível, no desenho universal, é centrar arquitetura, urbanismo no usuário, voltar a pensar no ser humano. Claro, tem que ser esteticamente agradável, pelo amor de Deus, tá? Isso é uma das regras também do desenho universal. Não tem que ser utilizável, porém estranho. Enfim, e também, principalmente, nesse conceito que eu gosto muito, de flexibilização, tá? Por quê? Para eu conseguir fazer um espaço que se adeque a uma pessoa de 2,3 metros, e para mim, que estou sentada na cadeira, aliás, eu não falei no começo, eu me audiodescrevi o rosto que vocês estão vendo, mas eu não me audiodescrevi o que vocês não estão vendo. Eu sou usuária de cadeira de rodas, ou cadeirante, como a gente fala, desde, sei lá, desde sempre, que eu tive pólio quando eu tinha 6 meses, e fiz faculdade, fiz tudo usando a cadeira. Ou seja, é minha visão de mundo, sentada. Aliás, quando eu tiro as fotos, o pessoal fala, nossa, mas isso aí é alto. Não, não é alto. Meu ângulo de visão é mais alto do que quem tira uma foto em pé, né? Então, para eu conseguir que um produto, um serviço atenda mais pessoas, ele tem que ser flexível. Ele tem que conseguir se adequar segundo as necessidades de diversas pessoas. Então, eu acho que dentro dos 7 princípios que o desenho universal dá, esse é um dos mais importantes. Por quê? A gente tem o uso equitativo ou equiparável, tá? E como é que a gente mede isso? O desenho universal não é uma coisa métrica, mas a gente tem diretrizes, princípios. E são esses 7 que o Ron Macy elencou. Então, tudo que eu faço, eu preciso pensar que o uso é equiparável. Se tem uma entrada, todos têm que conseguir entrar pelaquela mesma entrada. Não tem cabimento, quem tem algum tipo de deficiência dá uma volta
andar muito mais que os outros para entrar por uma porta atrás. O uso tem que ser flexível por aqueles motivos que eu já comentei com vocês. Simples e intuitivo. Gente, tem arquitetura que não é simples e intuitiva. Todo estrangeiro ou pessoas que nunca vieram a São Paulo, quando eu falo às vezes que tem que fazer baldeação para vir aqui na estação Paraíso, é uma confusão, a pessoa nunca se acha. A própria arquitetura já não é intuitiva. Talvez não haja muita sinalização. Enfim, tudo que você faz precisa ser de fácil percepção para quem não conhece a língua também, ou para quem tem dificuldade de entendimento, cognição. Informação de fácil percepção. Existem pessoas que veem com os olhos, né? Como nós, que a maioria dos arquitetos, e tem muitos arquitetos que perderam a visão, que tiveram algum problema no decorrer da vida e desenvolveram outras formas de percepção. A pessoa que não enxerga percebe através da sola dos pés, percebe através do tato, percebe através do olfato, do vento, ou seja, existem maneiras da gente reforçar essa percepção quando a gente quer passar alguma informação. Baixo esforço físico, que é óbvio, tudo que eu for fazer, eu tenho que pensar que nem sempre quem vai usar é um atleta. Então, acho que por isso o homem já é preguiçoso, né, gente? O ser humano é preguiçoso. Então, quando ele inventou o elevador, é para fazer menos esforço físico, né? Pensa bem. E isso veio ajudar a quem tem uma deficiência. Porque se não fosse a preguiça do ser humano, a gente não teria o elevador. Enfim, então, tudo que eu puder ajudar, pensando que eu tenho que fazer algo para quem é idoso, para quem tem menos força, tolerante ao erro, ou seja, até o computador, nos programas, você tem o voltar. Se eu errar alguma coisa, eu posso teclar a tela, voltar e resolver. Se eu estou descendo uma escada e eu tropeçar, eu tenho que ter um corrimão, tá? Enfim. E dimensão e espaço. Isso que todo mundo reclamava. Agora está um pouquinho menos, né? Mas assim, nós cadeirantes, eu posso me colocar agora, somos as pessoas mais espaçosas. Então, quando a gente vai entrar num banheiro, a gente precisa de uma área de giro de 1,5 m. Enquanto uma pessoa em pé tem uma área de giro de 60. Quando eu vou passar de uma porta, eu preciso de um espaço de 80. Então, vamos pensar. E se o engenheiro não pensasse nisso? Uma ponte seria feita para o homem médio, para o carro médio. Aí, quando passasse uma jamanta na ponte, a ponte cairia. Então, é um pouquinho isso que eu brinco quando eu falo de dimensão e espaço. Vamos pegar quem é mais espaçoso, que na métrica da arquitetura de pessoas que vão aos lugares é o módulo de referência, e este espaço ser o espaço que todos caberiam. Tá? Então, eu posso considerar, se eu tenho um banheiro, fazer ele que todos entrem. Se eu tiver mais, ótimo, posso fazer mais. Se eu tiver um só, que todos entrem. Enfim, aqui algumas ideias de uso igualitário, que um patrimônio, aqui é no Rio de Janeiro, oh, meu Deus do céu, me sumiu o nome. Em Copacabana... Bom, Forte de Copacabana. Forte de Copacabana, isso. E aí eles adequaram com esta faixa, deixando um uso igualitário para quem não tem problema de mobilidade, através de uma simples faixa, de um piso diferenciado. Beleza de exemplo, simples. Oi? Beleza de exemplo e muito simples. Simples. Gente, o desenho universal, às vezes, é muito mais simples que a gente imagina. E assim, por exemplo,
que eu estou mostrando para vocês. Os maiores problemas que eu tenho é quando eu vou viajar para fora do Brasil, que eu posso ir muito bem de cadeira motorizada, porque não tem degrauzinhos dependendo do país que eu vou, tá? Então, eu posso levar a minha cadeira motorizada. Aí, quando eu chego do aeroporto, o que eu faço, gente? Tem 2 táxis acessíveis, especiais, para cadeira de rodas, em Guarulhos. Vocês acham que o táxi vai estar lá a hora que eu chegar? Claro que não. E aí, o que acontece? Você não tem como voltar para casa. Como é que é em alguns países? Esta shuttle, tá? Que é até um táxi compartilhado, ela não é especial para pessoas em cadeira de rodas. Ela, quando tem uma pessoa, o banco vira, a rampa sai debaixo do chassi e você usa a shuttle com qualquer outra pessoa, tá? Então, é um carro que não é especial, mas quando precisa ele se transforma. Então, eu acho isso incrível. Quando a pessoa que eu ia viajar falou, não se preocupe, você chega lá, você pega uma shuttle. Imagina, eu preciso agendar. Isso foi em 2004, tá, gente? Essa foto é antiga pra caramba. Enfim. Outro princípio é o simples e intuitivo. Vocês querem pararem, é por pictograma, com sinalização em relevo e braille. Por quê? Porque mesmo uma pessoa estrangeira poderia ter esse acesso. Uso abrangente, eu só peguei alguns exemplos, desenho universal. Se eu estou fazendo um banheiro, um evento, um banheiro químico, tem um banheiro. Eu vou fazer esse banheiro com tamanho e dimensão de desenho universal, que caiba a todas as pessoas. Então, só alguns tipos que eu falei. O Brasil tem que utilizar o desenho universal? Por incrível que pareça, desde 2004, o Brasil deveria, em todos os seus projetos, ter o desenho universal, através do Decreto Federal 5296. Tá? Todo mundo, desde 2004, assina na sua RRT, na sua ART, que está atendendo ao desenho universal e acessibilidade. Será que é verdade? Bom, enfim. Vamos agora passar para as nossas outras estratégias. Já pontuamos a 10 como desenho universal. 9. Me diz uma coisa, eu chego numa cidade como São Paulo, como metrópole, como as capitais do Brasil e tantas outras. O que eu preciso ter? Infraestrutura urbana, tá? Isso é uma coisa que os nossos projetos sempre pedem. Se eu vou projetar qualquer condomínio, qualquer coisa nova, eu preciso pensar que essa infraestrutura tem que atender à acessibilidade. Então, vamos lá. Isso vai dar, inclusive a política de mobilidade urbana, desde 2012, já pedia acessibilidade universal, desenvolvimento sustentável, equidade no acesso ao transporte público, eficácia na prestação de serviços, segurança no deslocamento, enfim, óculos, enfim, vamos lá, um pouquinho nessa questão de desenho. Eu tenho que pensar que isso tem que ser agradável, bom para a mobilidade das pessoas no transporte, tem que ter travessias adequadas, pontos de ônibus adequados, enfim, tem que pensar todos esses itens. Hoje em dia até nem está se falando mais nesses grandes muros, né? Eu gosto muito de ouvir quando a gente conversa novamente em permeabilidade dos espaços residenciais com outros usos, tal. Enfim, pensar que toda essa infraestrutura, quando eu construo, tem que ter passeios adequados, rebaixamentos de guia ou faixas elevadas, equipamentos urbanos, iluminação para dar acessibilidade, estacionamentos, ou seja,
Tudo isso faz parte de uma infraestrutura urbana. Vamos agora para o nosso padrão 8. Tá, criei a infraestrutura. Que outro aspecto das 10 itens eu tenho que pensar? Transporte. Ninguém que está numa cidade, num espaço, se desloca de algumas maneiras. Então, eu pensei em pontuar aqui para vocês que é um dos principais problemas para quem tem deficiência é o transporte, gente. Vocês não têm noção como é difícil para a gente. Vocês usam Uber bastante, concorda? Vocês acham que tem Uber acessível? E táxi, vocês acham que tem acessível? Se eu tiver de... Vou comentar, vou visitar a Shirley. Como é que eu chego aí, Shirley, se eu não for dirigindo? Então, aqui eu já vi Uber para deficiente e táxi também. Não, mas se eu for de ônibus, porque eu não dirijo em São Paulo, eu estou em Santos, eu estou em São Paulo. Vai ser difícil, os ônibus aqui não tem acessibilidade. Ônibus rodoviário. Então, Rodoviário tem. Então, vamos pensar um pouquinho as opções. Quando começou-se a falar em acessibilizar, começou-se com o serviço Atende, que era para sanar o problema de não ter um transporte público acessível. Então, o sistema porta a porta. Ele sempre vai existir, porque vão ter pessoas que precisam, que não conseguem entrar num ônibus. São pessoas com muito problema de mobilidade, autistas gravíssimos, que não conseguem entrar no transporte. Então, é um sistema que existe desse transporte porta a porta, que foi criado em São Paulo, acreditem, nós fomos os pioneiros, hoje já tem em muitas cidades, em 1996, tá? Hoje é feito até por carros menores. Enfim, aí se viu que precisava de táxi. Aí criaram um táxi especial, táxi acessível, o que não foi uma ideia das melhores, porque o taxista não achava a pessoa com deficiência e a pessoa com deficiência não achava o taxista. Porque você põe 10, 15, 20 táxis numa cidade grande, é botar agulha num palheiro, né? Como é que você vai? O táxi nunca está disponível quando você precisa. Enfim, mas foi uma inovação. Já se conseguiu se ir um pouco em direção das necessidades. E não era economicamente viável, porque os taxistas às vezes estavam na zona norte, alguém da zona sul chamava, para ir para a zona leste, ou seja, então chegou-se à conclusão, depois de muito brigar, como eu já morei em outros locais, falar, gente, tudo tem que ter desenho universal. Os produtos não devem ser especiais, mas sim de uso generalizado para todos, pensando que o carro que você usa de táxi tem que ser acessível também. E, só dando uma ideia, se vocês forem, por exemplo, tem mais cidades, mas eu estou mostrando de Nova York. Você tem vários táxis, Londres, nossa, a nossa amiga pode contar, que eles têm uma acessibilidade com desenho universal. Infelizmente, a gente nem tem esses carros aqui, tá? Porque seriam carros de produção, se eu não me engano, tem da Nissan, tem de algumas marcas, mas o Brasil, ele não produz esses carros aqui. Enfim, então conseguimos através de carros grandes e que tem, apesar que esse carro não é brasileiro, mas ele tem os táxis que você entra por trás, mas ainda num número muito ínfimo. A hora que você vai na cidade, você vê assim, tipo Santos, acho que tem 2, São Paulo tem um pouco mais, tem acho que 100 por aí, mas também para uma cidade como São Paulo, 100 é quase nada. Você tem que agendar, deixar o taxista te esperando. Enfim, e é essa característica. Bom, esse a gente já falou. Por que o turismo também?
Vocês veem muitas pessoas com deficiência no turismo brasileiro? Por exemplo, este é um trenzinho, tá? Que tem em Granada. Não existe cidade perto de Alhambra, mais sobe e desce, quem conhece lá, que Granada. Mas eu consegui fazer todos os passeios, todos, porque todas as modalidades de transporte eram acessíveis, todas. Então, assim, você tinha, olha, gente, eu pus até para mostrar que eu estava passeando, não estava trabalhando. E assim, você consegue realmente trazer uma cidade integrada, tá? Então, aí a gente indo para a questão mais tradicional, eu falo sempre que a acessibilidade é o ônibus com um elevador, tá? Porque só para o cadeirante, para o elevadorzinho descer. Se tiver uma pessoa com um problema de esclerose múltipla, que não é aparente, mas a pessoa não consegue subir um degrau, uma escada. O ônibus acessível, o elevadorzinho não vai parar para ela. E muito menos o tempo que demora. Então, o ideal são os ônibus de piso baixo, que ele flui com rapidez. Você não fica sendo xingada por todo mundo dentro do ônibus, porque o motorista tem que sair, ligar o elevador. E só para quem está em cadeira de rodas, quando para. E sendo que esse ônibus não tem maiores problemas. Você tem até com uma rampa um pouco maior e com autonomia, a rampa abre automaticamente em alguns países, tá? Eu gosto muito, esse é um ônibus da Espanha. Esse aqui é bárbaro, porque o ônibus ajoelha, fica bem baixinho, sai a rampinha. Nossa, esse é um ônibus de piso baixo, realmente. A gente teve projetos inovadores aqui, isso, como vocês conhecem, as estações tubo do Jaime Lerner, foi um grande começo para essa questão, quando ainda não tinha desenho universal, ganhou prêmio, tá? Por desenho universal internacionalmente. Hoje tem coisas mais atuais, não diria que essa seria, mas, poxa, afinal de contas, fomos pioneiros em alguma coisa. Enfim, pequenos ônibus, micro-ônibus também, que propiciam ônibus rodoviário. Shirley, eu teria que ir nesse ônibus, Shirley, para Santos, tá? Só para você ter uma ideia, olha o símbolo e olha como eles levam o cara. Então, realmente, sabe? Quem bota esse símbolozinho aqui devia ser. Enfim, enquanto que os ônibus que você tem aqui é nos Estados Unidos, eu viajei a costa oeste toda de ônibus, fui para o Canadá, usei ônibus direto, tá? Enfim, esse ônibus é um barato. Ele é uma balsa que quando você vai de uma cidade para outra, você tem que passar pelo mar. O ônibus entra da balsa, tá? Ele para, ele é avisado, para perto do elevador para você subir. É incrível. Enfim, é importante mostrar para as pessoas, e esse ônibus, ele tem o banco. Simplesmente o banco vira quando uma pessoa com deficiência vai entrar. É simplesmente coisa simples. Aqui no Brasil, a gente conseguiu fazer pela CPA um passeio turístico em 2012, quando teve um Natal iluminado, mas, infelizmente, parou por aí. Tá? Enfim, aqui algumas amostras. Então, tudo bem. E se a gente quiser transporte sobre trilhos e aquaviário? Só alguns exemplos para vocês que atuam em diversas áreas. O VLT. O VLT é minha paixão. O VLT, mesmo do Rio de Janeiro, é incrível. O de Santos, que eu vou falar os que eu conheço, né? Eu não acho tão bom quanto do Rio, não sei por qual motivo, não parei para pensar muito. Aqui eu acho que é a cidade do Bruno, por isso que eu pus.
Bruno, você é de Padova, Verona? Esse Sou aqui é Padova, nascido em Milão, é de Milão. mas eu vivi muito pouco em Milão. Um ano foi para uma pequena cidade no norte da Itália, Ivrea, perto de Turim. E cresci lá até os 11 anos. De lá fomos para a África do Sul e depois Brasil. Então, agora eu estive aqui Verona. Esse eu não lembro, acho que é Padova, Padova, tá. tá? Padova, eu estive em Padova. Em Verona, acho que não. Em Padova, com certeza. Não me lembro. Esse PLT é de Padova. Essa é uma área mais moderna de Padova. Estou vendo aqui pela direita. Então, não, mas ele vai até o centro histórico. Muito linda, linda. Padova é linda. Enfim. Minha família vem de Padova, padovano. Por isso eu achei que... Um cidadão de Padova, mas isso é a origem da família. Depois ela foi se espalhando e você acha padovano nos lugares mais impensáveis. Eu tenho um amigo músico nos Estados Unidos, New Jersey, que se chama John Padovano. Eu pus essa realmente achando que você era de Padova. Eu falei, vou encher o meu amigo. Enfim, existem vários. O do Rio é muito interessante. Enfim, até porque eles conseguem zerar aqui. A hora, mesmo o metrô, ele não fica assim. O metrô tem um vão. Muitas vezes tem que vir uma pessoa com uma rampinha metálica. Então, é uma questão de mobilidade muito bacana. As estações de metrô novas são mais legais em termos de acessibilidade, apesar que eu acho que ainda não tem desenho universal, porque você tem aqueles elevadorzinhos pequenos, quando você vai em estações como, não é Milão, acho que é Nápoles e Nova York, as novas e algumas outras. Você já tem o elevador inclinado, acompanhando as escadas rolantes. Então, as pessoas fazem todas o mesmo percurso. Em algumas que são verticais, são elevadores de passageiros, grandes. E os nossos são elevadorzinhos pequenininhos que vivem quebrando. Então, enfim. Pensar nessa parte de informação, inclusive a pessoa com deficiência visual, inclusive meios funiculares, ou seja, todos os nossos projetos têm que ser acessíveis a todos. Trens também, tá? Existem coisas simples, gente. Olha, isso é uma rampa móvel, mas permite a qualquer pessoa entrar. Claro, trem demora mais, trem de longo percurso, eu estou falando, né? Então, dá tempo de colocar um tipo de equipamento assim, até com banheiro, seja qual for a nossa atribuição dentro do urbanismo. Esse é um projeto novo que eu estou desenvolvendo, que é no Guarujá, é o Forte do Guarujá, não é Forte do Guarujá, é o Forte que é no Guarujá, mas dá para ver de Santos, com um grande colega, o Jaime Calixto, ele que é o autor do projeto, e eu mostrei aqui para acessibilizar o pier, o forte, está sendo um desafio que eu estou curtindo pra caramba. Enfim, aqui balsas, ter banheiro em balsas, ou seja, não esqueçam que acessibilidade é igual veia, sabe? Você não pode ter um coagulazinho que pede para tudo, porque cria uma trombose. Então, em todos os sistemas, eles têm que pensar. Vamos pensar nos 6. Qual seria a 6ª estratégia que eu elenquei aqui para a gente pensar em acessibilidade? Todo mundo é pedestre, gente. Até as pessoas que falam, eu só ando de carro. Não, tem uma certa hora que você vai circular nas ruas, tá? Tem uma hora que você vai precisar disso. Enfim, as vias públicas, a gente tem que pensar na acessibilidade, na segurança, na sinalização, na fácil utilização, pensar no aspecto estético e harmônico,
tá? Diversidade, desculpe a palavra, acho que saiu, não saiu, saiu só de soluções. Pensar sempre tudo que eu faço. Por que fazer uma rampinha band-aid, gente? Vocês já viram essas rampinhas band-aid que tem na rua? É como se fosse, ó, deficiente passa por ali. Vocês não sabem, às vezes, quando você está de um lado de uma avenida, você vai atravessar, eles resolvem colocar a rampa do outro lado, você tem que atravessar enviesado. Então, por que não? Todo mundo prefere não subir degraus. Só para vocês terem uma ideia, as nossas cidades ainda estão muito longe de serem acessíveis nas suas calçadas. Para vocês terem uma ideia também, é por isso que as pessoas no Brasil andam com pouca cadeira motorizada. Uma cadeira motorizada, ela pesa no mínimo 60 quilos. Tem até de 100 quilos. Mais o peso da pessoa. Para eu subir um degrauzinho de guia, que é em média 15 centímetros, ninguém consegue ajudar, tá? E aí a pessoa não consegue se locomover pelas ruas com cadeira motorizada. Eu, quando fui trocar, eu sou nativa de Santana, zona norte de São Paulo, e resolvi mudar, eu fui procurar um bairro que eu conseguisse sair com cadeira motorizada, só na região da Paulista. Você sabe, né, Fernanda? Já passeou comigo aqui nessa região. A gente consegue, por quê? Porque tem guias rebaixadas. Mas eu estou num oásis de acessibilidade para uma cidade deste tamanho. Enfim. E pensar que esses rebaixamentos fora, por exemplo, você vai para os Estados Unidos, poucas ruas não têm rebaixamento. E com o primeiro rebaixamento dos Estados Unidos, eu fui conhecer que é Berkeley, que foi o berço do Centro de Vida Independente. Bom, uma hora a gente fala disso, que é muito longo para eu começar essa história. Mas, assim, em 1972 foi o primeiro. E você não vê uma rua quase, não vou dizer que não vê, mas pouco, sem um rebaixamento, uma faixa elevada, alguma coisa do gênero. Enfim, tem que se preservar uma faixa livre, com no mínimo 1,20. A inclinação transversal, gente, dá vontade de você chorar, porque a cadeira motorizada, ela sobe inclinações de até quase 20%, mas transversalmente não, porque a cadeira vira. É igual carro. O carro sobe ladeira, mas se a pista for tombada, ele não perde derrapa. A cadeira é igual. Então, essa inclinação transversal é extremamente importante, gente. Esse aqui é o sonho de todo mundo, ter uma calçadinha boa assim, e principalmente, quando a gente vai fazer um projeto urbano, eu não sei se acontece com vocês, pensar numa solução perene. Uma solução, por exemplo, um concreto desse, deve ter uma espessura imensa, não medi, mas... Por quê? Para ela realmente durar. Um projeto urbano, ele tem que ser sustentável, tem que ficar por longos períodos, tá? Então, se você faz algum material que não tem reposição, que logo se quebra, enfim, é complicado. Existem soluções diversas, e este não é a Paulista de agora, foi logo quando foi inaugurada, em que esse projeto passou pela gente na CPA, a gente acompanhou local a local, e foi muito interessante, porque a gente se deparou com a esquina ao lado do Trianon, e aonde, perto do MASP, na frente do MASP, onde ali você tinha uma declividade super complicado transversalmente, onde tiveram que ter algumas soluções inéditas. Tinha problema de árvores, tivemos que ir no local, ver onde estava a raiz da árvore, mas sempre tem uma solução, tá? Quem for de São Paulo, passa lá. Hoje, infelizmente, está bem mais degradada
Mas você criou a solução da escada e a solução acessível na lateral. Enfim, participei de algumas experiências interessantes, como essa de público e privado na Pompeia, que juntou o poder público com a iniciativa privada. Eu trabalhei na prefeitura, para quem não sabe o meu histórico, e eu trabalhei na assessoria técnica de obras e serviços, ATOS. E aqui foi uma parceria com o poder público e as pessoas da região, construtora, assim, foi uma experiência muito legal. Olha como era antes, como virou depois. Enfim, existem soluções diversas. Essa é uma solução do Chile, que é uma via compartilhada num lugar de mais baixa renda, e que não precisa ser, hoje em dia se usa essas vias calm trafficking, ou seja, traffic calm, um monte de soluções super legais que deixam segurança ao pedestre e a todo. Eu nem entrei no ciclista para a gente não se estender muito, tá? Enfim. O quinto item. Então, andamos nas calçadas. Ótimo. E depois de eu andar nas calçadas, o que eu tenho que pensar? Poxa, todo mundo tem direito a lazer, né? Parques, áreas naturais. Uma vez que a gente está falando em acessibilidade e sustentabilidade, tem soluções para isso? Tem, gente. Coisas incríveis e maravilhosas que o pessoal hoje em dia está desenvolvendo. Isso até o Brasil tem tido boas soluções, bem legais, tá? Então, vamos pensar. Isso aqui foi um projeto que eu saiba não foi executado ainda, que é em Ilhabela, na Praia do Sino, e se estendia por toda a orla, que criava uma rota elevada, acessível, tá? O Pico do Jaraguá, gente, acreditem ou não, eu fui prazer. Aqui, lá em cima do Pico do Jaraguá, tem um posto da Globo. Uma época, fiz um trabalho para a Globo de acessibilizar os postos de trabalho deles. E era aqui em cima da Globo, no Pico do Jaraguá. Eu falei, bom, esse eu não vou, né, gente? Imagina, como é que eu vou chegar? Subir 300 e tantos degraus. Não, eles têm um plano inclinado para os funcionários subirem. Infelizmente, que eu saiba, agora eu acho que não é, mas não é disponibilizado para a população. Eu acho que fica só para os funcionários. Pelo menos a época que eu fui, já faz um tempo. Mas é uma solução incrível. Então. Hoje a gente tem também essa acessibilidade através de planos inclinados no Parque Ecológico do Imigrantes. Muito bacana, gente. Vale a pena, uma solução sustentável, não impermeabiliza o solo, porque ela é elevada. Tá? Só para vocês terem uma ideia de uma coisa mais macro. E essa, que eu saiba, foi a primeira que eu vi realmente ser implantada, que fica no Jardim Botânico, na trilha da nascente do Ipiranga. Essa eu tive o prazer de fazer inteirinha, fui até lá em cima. E é muito bacana. Enfim, a gente fica contente de ver essas soluções, tá? Então, é umas soluções assim para vocês pensarem. Eu já conhecia Curitiba, tem várias coisas legais nesse sentido também, vale a pena. Eu acho que o Brasil, nessa área, tem evoluído bastante. Então, vamos pensar no item 4. Bom, um dos problemas seríssimos que a gente tem é ir à praia. Ótimo, sempre no calçadão. Mas e na praia? Passar pelaquela areia fofa, tá? Simplesmente cadeira de rodas e areia, pessoa com problema de mobilidade e areia, nós somos incompatíveis. A roda fica assim, e não roda. A mesma coisa pedrisco.
Que soluções a gente tem? Passarelas, gente. Bruno, a sua família é de Padova originalmente, né? A minha é de a Fano. parte italiana. Fano, como é que vocês falam? É Fano, né? Fano é do lado de Rimini, onde é o turismo dos italianos. Dificilmente você vai escutar algum turista dizer que vai para Fano, vai para Rimini, mas o turismo italiano é muito forte lá. E quando eu fui conhecer a minha família em 1991, quando eu cheguei na praia, pena que eu não coloquei essa foto, acabei esquecendo. Eu cheguei lá e vi passarelas já em 1991 para você ir à areia. Essa passarela é em Portugal, tá? Foi um aluno meu, aliás, esse moço, ele fez aula online comigo e me passou a foto dele, eu achei muito legal. Aqui é um sistema que é colocado em Bari, na Itália, que leva a pessoa até para dentro da água, tá? É um sistema muito usado também na Grécia, em várias praias. Para o nosso mar é um pouco mais complicado isso, mas existem praias de água salgada, existem várias opções. Enfim, esse tipo de água que é mais, claro que não daria, mas Ilhabela daria. Enfim, me assusta um pouco essa questão quando você tem, por exemplo, Camboriú, que aí coloca assim, praia acessível, Camboriú, serviço, não sei o quê. Em vez de fazer uma coisa mais calminha, de 500 em 500 metros, de 1 em 1 quilômetro, porque eu posso não querer ir na praia no horário, isso não é desenho universal, né? No horário que as pessoas que ajudam estejam lá. Eu posso querer passear no final de tarde com meu marido, né? Enfim, então, só a gente tomar o cuidado para não ser coisas especiais, tá? Existe programa de praia acessível na Praia Grande, eu acho que Santos também tem. Eu ajudei uma vez um prefeito de lá a fazer uma perto do Canal 3, mas aí também ficou com alguns erros de execução, enfim. Essa coisa de ser uma coisa mais normal. Por quê? Todos usam. Quem está de bicicleta, com carrinho de bebê, quem está levando aquelas coisas de praia com rodinha. Então, vamos pensar, não esqueçam do desenho universal. Tá? Vamos para o 3. O 3, como estratégia, a gente vai falar que recursos a gente tem para pessoas com deficiência sensorial. Porque logo de cara todo mundo já vai pensar piso tátil. É super legal também, é necessário. Não é para esquecer, principalmente na URB, tá? Um projeto bem feito, de um projeto na URB, mais do que dentro de edificação. Porque dentro de edificação, muitas vezes a parede já serve de linha-guia. Faz muita diferença. Se vocês veem, esse é o projeto da Faria Lima, que também a gente acompanhou antes e depois. Então, realmente, claro que hoje já deve estar, aqui ainda é perspectiva, mas já deve estar um pouco mais deteriorada, mas, enfim, fez uma diferença grande mudar o passeio e a instalação desse piso. Aqui é uma nova técnica que também a gente conseguiu desenvolver na CPA, que é uma técnica que você aplica o piso direcional. É uma pintura isso. É uma pintura como se fosse, é de metilmetacrilato, é o nome da pintura. Ou seja, depois da calçada feita, é muito mais sustentável, que você não precisa quebrar. Existem empresas que fazem pintura de asfalto, que elas vão com uma maquininha que desenvolveram segundo a norma e vão pintando, soltando esses pisos direcionais. E tem também de piso
tátil de alerta. Só que o piso tem que ser concreto, tem que ser um piso... aqui neste piso já não daria. No intertravado não conseguiria. Enfim, existem algumas soluções que estão fazendo em outros países que eu achei muito interessante, em especial colocar essa, porque às vezes a pessoa não tem uma visão para ver os farol do outro lado da rua. Então, eles colocam aquela luz de LED na hora da travessia perto, que é desenho universal, tá? Porque tem pessoas com dificuldade de visão, e eu acho que hoje em dia seria interessante para quem usa celular, né? Que está sempre com a cabeça baixa olhando para o celular. Aí também facilita bastante. Mapas táteis, tá? Aqui são os primeiros que colocaram na estação de metrô para a pessoa se situar do entorno. Eu peguei também, é muito comum na Itália, quando você chega de metrô, de ônibus, lugar de grande fluxo de pessoas, eles já têm um padrão de mapa tátil, é muito bacana, porque... Não tem braille? Então, é o padrão deles, eles têm braille, é que talvez vocês não estejam vendo, Ah, porque tá. a letra, ela tem que ser com cor, com contraste. Não, já Mas vi. Já vi, isso, achei que... o braille, como é para quem é Abaixo. deficiente mesmo, não é baixa visão, ele pode ser da mesma cor que o mapa tátil. Então, só vê quem toca mesmo, tá? Aqui na Piazza de Espanha. Enfim, eu trouxe uns exemplos, gente. Maquetes táteis. Você imagina, tudo bem que esses edifícios não são tão difíceis de descrever, né? Porque são linhas mais retas e tal. Mas é uma maquete para o cego tatear. Mas você imagina você falar a Catedral de Barcelona, né? Como é que você vai explicar para uma pessoa que é cega qual a arquitetura daquilo? Então, é legal ter esse maquetes táteis. A gente está fazendo, eu falo a gente, por conta da prefeitura, tá? Esse é um projeto da prefeitura, chama Sampa Tátil. Ele faz a fachada tátil de algumas obras de arquitetura, grandes projetos arquitetônicos que tem em São Paulo. Por enquanto, a gente conseguiu inaugurar 3, tá? Que é o Municipal, o Solar da Marquesa e o Conservatório Dramático. Ele é todo tátil, tem QR Code, que você escuta a história, a descrição, e tem também uma televisãozinha para quem tem deficiência auditiva, que tem em Libras. É bem legal. Enfim, Curitiba, o Jardim Botânico de lá, tem uma parte muito legal para o conhecimento de plantas, de tudo para pessoas. Aí é um projeto específico, mas, ao meu ver, esse projeto não está... Ele é desenho universal também, porque serve para todos. Isso aí é didático. Explica as plantas, ele é todo tátil, todo muito legal. Quem for no Jardim Botânico vai conhecer. Enfim, indo um pouco a mais além, falando em desenho universal, não sei se vocês já pensaram que a gente tem muito problema de pessoas daltônicas. Meu marido mesmo, eu falo para ele, isso é cinza, ele fala, é verde. Ou é verde, ele troca todas as cores, porque ele tem problema de daltonismo. Existe padronização de sinais para as pessoas que têm um problema de não conseguir ver cores. É um espectro muito grande de pessoas que mais masculino do que feminino, que tem dificuldade com cores. Por que é tão importante? Principalmente em linhas de metrô, grandes cidades, que pode fazer uma confusão bem grande. Por exemplo, linha vermelha e linha rubi, sei lá, para mim, aquelas cores são iguais também. E isso é interessante. Acabou se percebendo que ajuda a todos.
mas é uma linha de desenho universal. O que eu posso fazer para ajudar quem não se comunica bem com cores? Bom, pensamos em alguns recursos para quem tem problemas. Alguns, né? Porque tem, gente, muito mais. Vamos para o item 2, para dar tempo da gente conversar, né? Mobiliário urbano. Gente, uma coisa tão necessária, né? Da gente pensar. Se eu estou falando em cidades, como é que é um mobiliário urbano para quem tem desenho universal? Bom, já tem um problema no Brasil de não ter banheiro público, né? Aí já é um problema. Mas assim, me encantou. Isso também faz muitos anos. Foi no começo dos anos 2000, quando eu fui viajar, acho que aí é São Francisco, e todos os banheiros ali, desenho universal, homem e mulher, nas ruas, eles automaticamente se limpam, são autolimpantes, né? Você nem fica com a impressão de usar. E todos ainda, uma época que não tinha muito coisas mistas aqui no Brasil, nas ruas. Isso me encantou, porque eu trago sempre qual foi a minha primeira alegria de ver um mobiliário tão necessário para a gente não ter. Quem vai para o centro de São Paulo sabe do que eu estou falando, pelo cheiro que tem lá, né? Enfim, tão necessário, e é. Até quando a gente fala em orlas de árvore, o Brasil tem problema de roubarem esses elementos. Então, por que não pensar em elementos mais pesados, perenes, né? Também é interessante, porque você ganha em ruas estreitas faixa livre, né? Parklets, este daqui já não está mais. Existe um parklet nesse mesmo local que não é tão desenho universal quanto esse inicial. Esse tinha toda uma preocupação de você ter o espaço ao lado do banco, de você ter informação em relevo. Foi muito legal. Infelizmente, está lá o parklet, ele foi alterado, não está igual, mas... Enfim, falando um pouco de cidades. Agora vamos falar em edificação, né? É que edificação caberia uma separado, e aí eu achei que era mais legal a gente falar nesse grande leque, que são as possibilidades, que geralmente não passam para a nossa cabeça. E eu falei, não, vou compartilhar com meus colegas um pouco disso que eu fico tão indignada de ainda não ter. Acho que não vai ser na minha geração, mas enfim. Edificações, eu acho que a gente avançou bastante, tá? Mas a principal, como eu estava conversando com o Bruno, com meus colegas antes da live, é pensar em longevidade. Eu posso dizer meia culpa, porque eu mesma fiz várias casas. Fiz assim, projeto, né? E acompanhei a obra com escadas na frente. Escadas, porque eu morava na Zona Norte, perto da Serra da Cantareira. Fiz muitas casas pro lado de lá. Então, vocês imaginam quantas escadinhas. E o que acontecia? As pessoas, durante a obra não tinha problema, porque ainda eu era magrinha, sempre tinha alguém para me subir com cadeira em tudo na obra. Subia mesmo. Mas o cliente envelhece. E ele não quer pensar que ele vai envelhecer. Então, ele não vai pedir para pensar quando ele for idoso, porque ninguém gosta de se ver sem habilidades, sem possibilidades. Então, acho que cabe a gente, enquanto profissional, agora eu aprendi isso, demorou um pouquinho, mas eu aprendi, a propor, mesmo usando cadeira de rodas, hein, gente? A propor soluções que já prevejam essa longevidade dos nossos projetos, tá? E, inclusive, para quem eu quero receber na minha casa. Se eu for passar o dia na casa de um de vocês, vocês vão me convidar para um churrasco maravilhoso,
Será que eu vou conseguir entrar no banheiro de vocês? Será que eu vou entrar? Então, são coisas legais de se pensar hoje em dia. Vamos falar um pouco de ambientes maiores. Eu tenho vários exemplos do Brasil, tá? Mas eu achei tão chique botar um museu da Zaha Hadid. A gente tem também aqui no Brasil bons exemplos. Eu acho que em edificações a gente avançou bastante. Eu não posso dizer, talvez residencial não, mas de uso público a gente teve um bom avanço. Só mostrando um pouco como a coisa consegue se alinhar ao projeto. Isso que é importante, conseguir algumas facilidades, mas que estejam alinhados visualmente, tudo ao projeto. Eu trouxe esse que eu achei muito interessante. Esse foi minha sobrinha que me mandou. Tá moda lá nos Estados Unidos, que ela mora lá. É em glamping. Tem aqui também bastante, mas lá eles vão mais. Que é um camping mais chiquezinho, vai. Quando ela chegou lá, ela... Tia, que pena que você não está aqui. Você podia ter vindo comigo. Tem um monte de coisas para você. E me mandou foto. Eu achei uma coisa diferente. Que, então, quer dizer, não existe projeto que não caiba você pensar em qualquer pessoa. O acesso ao edifício, né? Que pode ser por plataforma. Eu sempre deixaria a plataforma para uma adequação, que, ao meu ver, às vezes elas quebram, tá? Só para contar para vocês. E o meu apartamento na Praia Grande, então apartamento lá, o acesso é com plataforma, o edifício é novo. Vira e mexe, eu tenho que sair pela garagem. E pela garagem uma rampa de 20 e tantos %. Enfim, então, podendo, eu deixaria para as adequações necessárias. E, opa, a rampa foi embora. Ou rampas. Desculpe, mas alguma coisa aqui que não some quando eu ponho. Pensar nas partes internas, com desenho universal, tá? Que sempre, como a gente fala, quando o módulo de referência consegue entrar, consegue girar 180 graus, ou seja, entrar de frente, sair de frente. Se vocês entram no quarto de vocês, vocês entram de frente, saem de ré? Não, né? Todo mundo gira. Então, se eu tiver um espaço para girar, considerando essa medida, que pode passar por baixo de móvel, pode passar por baixo de bancada, até 30 centímetros, desde que consiga circular, você não precisa pensar muito em medidinhas. Eu falo que esse aqui é um teste incrível para ver se atende ao desenho universal. Não estou falando em regras, mas essas medidas foram tiradas da norma. Vocês concordam? A mesma coisa um banheiro, se pensar que a pessoa vai entrar de frente, vai conseguir sair de frente. Tá conectando com a porta. Não tem problema, se for morar uma pessoa com deficiência aí e usar uma cadeira, não é uma coisa estrutural. Ela pode fazer essa porta de correr, ela pode abrir para fora, ela pode ter N soluções que não são estruturais. Mas quando eu pensar na dimensão do espaço, a gente tem que pensar que a pessoa tem que passar para a bacia, tem que passar para o chuveiro, tem que chegar até a pia para lavar a mão, né? Enfim. Gente, aí como vocês já falaram do livro, aproveitei e trouxe a foto, né? Porque, afinal de contas, fazer propaganda não custa nada, né? Enfim. Ai, gente, falei bastante, né? Agora eu queria que vocês conversassem um pouco, né, gente? Silvana, muito obrigado pela sua fala. Muito obrigado. Eu coloquei uma reação de palmas com um íconezinho que tem aqui, mas dá vontade de fazer como o Bruno Padovano está fazendo, de abrir o microfone e bater palmas para você.
Muito obrigada. Você pode já parar de partilhar sua tela se você quiser. Vou parar. Deixa eu só... Tá. Aí, pronto. Eu confesso, Silvana, que eu tô com um misto de sentimentos. Porque eu fico vendo as soluções e pensando por que são exceções. Então eu olho para isso que você trouxe como estratégias e eu tenho alguma dificuldade em sentir um otimismo. Confesso. Tenho dificuldade. Mas tem um outro sentimento que eu confesso que é um sentimento bom e que eu acho que dá para partilhar, que é o sentimento de generosidade. Esse domina isso que você falou. E eu agradeço muitíssimo ter falado isso, porque fazer arquitetura, design e urbanismo para todos é uma atitude generosa que a gente devia ter sempre. Mas essa generosidade com que você partilhou essas coisas todas hoje também nos contagia e nos faz querer sermos nós mesmos mais generosos. Eu vou encerrar aqui o que vai para o YouTube. Quem está aqui agora vai poder continuar debatendo, conversando. Espero que não seja um debate, ou que seja um debate generoso. E quem está no YouTube vai ver só até agora. Provavelmente todos vão querer mandar fotos para você das coisas que encontrar por aí, então se prepare. Mas muito obrigado, Silvana, e convido a todos a assistirem as outras lives também.